Olá, aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 146. Tenha um diário. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou contar uma experiência minha sobre diário. Eu já contei para vocês que uma das coisas que eu gosto de fazer pela manhã é escrever no meu diário. Geralmente começo com agradecimentos pelas coisas e pessoas que eu tenho na minha vida e pela minha vida em si. Anoto o dia e o horário que eu estou começando a escrever, até para saber qual que é realmente o meu humor, aquele é meu momento, quando eu voltar atrás e ler o meu diário. Então, eu anoto também o horário que eu acordei e como eu estou me sentindo. Eu agradeço pelas minhas realizações, por coisas que eu quero ter na minha vida, mas eu agradeço de uma maneira como se elas já fossem realidade. Isso é uma forma de visualização que eu coloco, então, no meu diário. Depende do dia que eu passei o dia anterior ou o que eu tenho programado, sempre vai variar as coisas que eu anoto no meu diário. Mas os agradecimentos, eles sempre estão lá. E por que eu acredito que é tão importante manter um diário? Primeiro, porque escrever ainda sobre a gente, sobre o que está acontecendo com a gente, é escrever sobre a sua vida, é escrever sobre o teu momento. Isso é uma forma de meditação. E é engraçado que você às vezes nem percebe o tempo que você passa quando você está escrevendo. E você se concentra, então, para tirar da tua mente todos aqueles teus pensamentos e colocar no papel. Você acaba materializando aquilo, tirando como se fosse algo físico e colocando no papel. Então a tua cabeça fica mais tranquila, mais leve. Por isso é uma forma de meditar. Fazer o diário, ele traz então consciência para os nossos sentimentos, como que a gente está realmente se sentindo, o que realmente nos preocupa e nos deixa então mais presentes. Eu também gosto de escrever à noite antes de dormir, porque à noite, antes de você deitar, é onde você consegue fazer um resumo do que aconteceu no dia. Eu ganhei da minha irmã Amanda um diário de 5 anos. Eu não conhecia, acho que tem mais gente que conhece. Mas você escreve uma linha por dia durante 5 anos. O que eu achei super interessante, porque eu vou poder, quando eu estiver já no meu 2º ano, eu vou ver o que aconteceu comigo naquele ano que passou. E quando então a gente escreve à noite, esse é um que eu faço à noite, já tá do lado da minha cama. Quando eu vou deitar, eu coloco ali as linhas principais, o que aconteceu com o meu dia. Ou senão eu tenho um outro caderno que eu anoto como é que foi, se eu tava me sentindo bem de saúde, se teve algum evento que foi legal, o que não foi tão legal. E isso é bom para tirar também da cabeça, para você dormir mais tranquilo, porque meio que você resolve aquilo. E se você tiver preocupações para o dia seguinte, já é um local também que você pode colocar: amanhã farei isso, amanhã tem isso para fazer, e você tira da tua cabeça como agora a cabeça está livre para dormir, e eu vou deixar então nesse diário. Então, além de agradecer, de anotar todas essas coisas, eu agradeço, claro, pelo dia que eu tive, pelas oportunidades, pelos momentos que eu vivi. E isso vai deixando traços e vai criando a tua história. E, gente, essas escritas são um presente. É um presente nosso, do seu eu hoje para o seu eu amanhã. E também para a sua futura geração. Imagine lá no futuro seus netinhos ou alguém
qualquer outra pessoa que passou muitos, muitos anos começar a ler o que você viveu e pensar, nossa, como as coisas mudam de um ano para o outro, de vários anos para outro. Esses tempos eu estava falando com meus pais, eles estavam aqui em casa, já tem um tempo isso, e eu comentei como seria interessante ler os diários dos meus avós, saber como é que foi a infância deles, a adolescência, a vida adulta. Como seria legal se eu tivesse acesso a essas informações, se eu conseguisse ver por tudo que eles passaram e a vida que tiveram, quanta inspiração e quanta motivação não ia ter. E a gente comentando sobre esse assunto, meu pai então começou a contar histórias que ele passou quando ele era pequeno, coisas que eu nunca tinha escutado e é tão legal porque você meio que entra nesse mundo assim e começa a imaginar as coisas de uma maneira tão diferente. Ele fala, não existia isso na época, não tinha isso na época. E você começa a fazer então comparações e como que as pessoas viviam naquele momento. Minha mãe também começou a contar coisas que aconteceram com ela, que foram engraçada, gostoso de lembrar e que por situações que eles passaram que a gente às vezes não tem nem ideia. Nossos filhos hoje, meus filhos não têm nem ideia de situações de quando eu era pequena que eu passei. Imagine quando meus pais eram pequenos, então meus avós são... Gente, tem muita, muita riqueza. Eu falei, imagine que maravilha se todos nós guardássemos nossos diários para que fossem lidos pelas próximas gerações. Mesmo que seja lido depois que você morreu, se tiver coisa ali que você não quer que ninguém saiba ou ninguém comente com você enquanto você está vivo, mas que fique como teu legado, as tuas histórias de luta, tuas histórias de conquista e também histórias de momentos que você não estava se sentindo bem, que queria jogar a toalha, queria desistir, mas a vida não é essa, às vezes não te dá essa chance de desistir, então você tem que levantar, sacode a poeira e continua. Então quando tá tudo guardado, é de uma riqueza espetacular. Comece a pensar em quantas pessoas que você conhece, pessoas queridas, que você gostaria de saber como é que foi a vivência deles, como que era quando nasceram, como que era naquela época. E então isso, além de te ajudar nesse momento que você está escrevendo, você vai ajudar o futuro. E, gente, você é muito, muito mais interessante que você imagina. Todos nós temos histórias fantásticas para contar. E toda história, seja ela triste ou feliz, ela tem muita lição para ensinar. Tem muita coisa que é muito interessante para todo mundo aprender. Eu já aconselhei várias pessoas a escreverem quando se sentem estressados ou ansiosos, porque foi algo que eu fiz muito para mim. Por exemplo, quando eu trabalhava, quando eu era empregada, e tinha situações que me deixavam muito triste, muito chocada. E sabe quando você tem aquela vontade de falar tudo aquilo para a pessoa? Nossa, se eu tivesse coragem, a próxima vez que a pessoa for grossa assim comigo, eu vou falar tudo isso. E eu pegava esses momentos e escrevia com toda a minha força no papel, assim, e passava. Eu via que às vezes metade daquilo que eu tava falando eu não precisava falar, que eram só momentos de raiva, ou tinha muita coisa muito interessante ali, e eu guardava. Porque quando tinha uma reunião, alguma coisa que eu queria levantar algum ponto, eu olhava minhas anotações e lembrava. Tem algumas coisas que precisam ser ditas que às vezes a gente esquece. Ou quando a gente lembra, já é muito tarde. Então, escrever é fantástico, é algo fantástico. Se você não gosta de escrever, ou se fala, eu não sou bom para escrever, eu te convido a fazer isso sem censura, sem ficar pensando se tá bom o que você tá escrevendo ou não. O que importa é realmente o conteúdo. São os momentos, são as experiências, os sentimentos,
Tipo, hoje eu tava feliz, hoje eu já não tô tão bem, ou o que aconteceu comigo, ou o que você gostaria que tivesse sido diferente, quais são os seus sonhos, e depois você encontrar um caderno que o teu sonho você já realizou, você tá vivendo ele. Então é fantástico. Eu convido realmente você a ter um caderno sempre do teu lado. Eu sempre tenho um caderno comigo. Apesar de hoje a gente conseguir anotar as coisas em computador, telefone, eu realmente aconselho a escrita. Tem estudos que falam sobre o poder de realmente você escrever, de você realmente se engajar a escrever o que você tem na sua cabeça. Comece que nem que seja com notas pequenas, com só algumas palavras, alguns que não sejam frases completas, mas isso vai ajudar muito você. É realmente um exercício para você. Então, não se preocupe com erros, com gramática. A ideia é só tirar da tua cabeça. E com o tempo você vai gostar dessa atividade. E eu adoro voltar nos meus cadernos. Eu tenho muito caderno, gente. Eu adoro anotar as coisas. Eu tenho muita coisa anotada. E eu gosto de olhar e voltar. Nossa, como eu pensava diferente. Ou como eu tinha ideia de uma coisa que hoje eu mudei. Porque eu me transformei. A gente muda. Todo dia a gente está mudando. Então, essa fica a minha dica para vocês. Faça um diário. Pegue um caderno. Se você ainda não tem um caderno e hoje você já tem alguma coisa que você quer anotar, põe no papel e depois você coloca dentro de um caderno isso. E vai guardando como se fosse um reconhecimento do presente lindo que é a nossa vida, das coisas lindas que a gente passa e mesmo as mais difíceis. Se você tá passando por um momento difícil, tá difícil suportar certas situações, escreva o que você tá sentindo, o que tá incomodando tanto. E às vezes sozinha a gente consegue descobrir tanta coisa e resolver tanta coisa. Beleza, gente? Esse era a minha dose de energia para vocês. Na verdade, o diário, ele pode trazer muita energia para você e eu te encorajo, então, a fazer isso. Se você não quiser que ninguém leia, tem um diário que tem uma chave, ou que você feche ele e coloque confidencial, que não quer que ninguém leia, mas tenha ele com você, tenha um diário, tenha alguma coisa escrito. Não deixe passar em branco todos esses dias tão importantes, porque o que está passando agora, hoje, nesse momento que você está escutando, esse momento não volta mais. Então a gente deixa ele guardado como se fosse uma foto, um filme, para a gente lembrar para sempre. Gente, muito obrigada, beijos e até segunda-feira. Tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!